Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Jonas. Jonas. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como podemos dormir numa situação dessa? Disse. Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? E Jonas respondeu, sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhe contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas, disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas respondeu, jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Então eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e os lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Até aqui. Pai, nós oramos mais uma vez, entregando o controle, a direção total do Teu Espírito Santo sobre esse culto, pedindo que a Tua presença, a manifestação do Teu poder seja sobre nós. Pai, que eu seja clara, simples, a Tua palavra ela é viva, real, e ela alcança a alma, Deus, ela alcança a alma do homem. E eu peço que haja, Deus, liberdade do Teu Espírito Santo agir em mente e corações. Que o Teu povo esteja aberto a ouvir a Tua palavra e ser ministrado e transformado por ela. Pai, em nome de Jesus, que haja mudança de vida, que haja mudança nos comportamentos, que haja transformação, que haja salvação, cura, para a honra e para a glória do Teu nome, eu oro e te agradeço. Amém? Tem alguém aqui que não conhece a história de Jonas? Todo mundo conhece a história de Jonas. Por quê? Porque talvez a maioria de nós veio de berço cristão. E nós ouvimos a história de Jonas na escola dominical, não é verdade? O homem que foi engolido por um peixe, por uma baleia. E o livro de Jonas, quando você começa a estudar ele, quando você começa a realmente meditar e olhar de uma outra maneira sobre essa palavra, você consegue perceber que Jonas ele não é o personagem principal, mas que Deus é
o personagem principal desse livro, mostrando o seu poder e a sua glória. A gente vê aqui em todos os momentos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Inclusive, eu quero fazer esse desafio a você, para que você leia. Leia na sua casa hoje esse livro, amanhã. Faça a sua devocional nele. É rápido. Você vai ver quantos princípios serão retirados desse livro. É um livro muito rico, muito rico. E a gente vê em todos os capítulos o quanto Deus é poderoso. O poder sobrenatural dele se manifesta em todo o tempo. E muitas vezes as pessoas pensam que esse livro é uma parábola, que esse livro é uma lenda, que essa história foi inventada. Mas eu quero te dizer que não. Eu quero dizer para você que esse livro, ele tem um propósito espiritual, como todos os livros que foram escritos na Bíblia. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela foi inspirada e conduzida por homens cheios do Espírito Santo. E cada história, cada personagem tem algo para nos ensinar. E tanto é verdade que essa história ela é real, que Jesus, no Novo Testamento, cita Jonas. Se você depois procurar em Mateus 12, Mateus 16, você vai ver que Jesus cita a referência de Jonas em suas falas, corroborando a história, o que aconteceu. Então esse livro ele não é sobre um peixe que engoliu um homem, não. Porque muitas vezes quando a gente começa a ler, fala, meu Deus, como que pode? Como que pode um peixe engolir um homem? Como que pode um homem ficar 3 dias na barriga de um peixe e sobreviver? Como que pode depois o peixe vomitar ele? Como que isso pode acontecer? Não existe diferença nenhuma entre curar um cego, curar um paralítico, abrir o mar vermelho e um peixe engolir um homem. Não existe. Isso faz parte do milagre e do sobrenatural de Deus. É algo que só Deus pode fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso, quando alguém fala, capaz, isso aí não existe. Existe sim. É a confiança que a gente tem em Deus. É quando a gente crê naquilo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente aprende. Da mesma forma que existe essa história, Deus, ele alimentou um povo com um alimento por 40 dias, o alimento que vinha do céu. Esse é o Deus que eu e você servimos. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Esses dias os meus meninos falaram, mãe, mas esses milagres de Jesus, eles ainda existem? Eu falei, existem. E por que eles não se manifestam no nosso meio? Porque nós não temos caráter suficiente para manifestar o sobrenatural de Deus. Existe pouca busca, existe pouco preço pago, existe pouca santidade, existe pouca obediência. Existe pouca sensibilidade do Espírito. E isso que eu busquei no início do culto é exatamente quando a gente busca Deus sem buscar as mãos dele, o que ele faz, ou o que a gente precisa, olhando para nós mesmos. Quando a gente entender isso realmente, verdadeiramente, genuinamente, o poder de Deus, a própria presença dele manifesta nesse lugar, vai gerar curas e milagres. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E é isso que eu e você precisamos. Então eu quero te dizer que o livro de Jonas, ele é verdadeiro. E ele mostra o grande poder de Deus. Ele fala sobre a sua onipotência, o seu poder, a sua soberania, o seu governo sobre mar, sobre vento, sobre tempestade, sobre plantas.
Ele controla tudo, Ele controla todos. Esse livro, ele fala de Deus, o grande amor que Ele tem por uma cidade. E qualquer semelhança é mera coincidência. Porque Deus chamou a nova aliança para alcançar uma cidade. E Ele mostra o quanto Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de compaixão. Cada capítulo que você lê e você se aprofunda, você vê claramente o caráter de Deus, o amor dEle. Você vê o poder dEle em todas as linhas destas histórias. A sua misericórdia, ela é clara quando Ele perdoa aquele povo. A sua graça, ela é clara quando Ele livra o profeta de se afogar. A sua paixão pelo homem, onde Ele não desiste. Ele não desiste em nenhum momento de mim e de você. E entenda que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Esses são os caráteres o caráter que precisa estar impresso em mim e em você. Um caráter de misericórdia, um caráter de compaixão, um caráter de amor, um caráter de graça, de perdão. Porque se a gente não viver isso, a gente não vai atrair a glória dEle, porque Ele habita aqui dentro. Não é nada aparente, é aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas a história conta que esse profeta, ele era muito relutante. Ele recebeu uma missão. Quando eu parei nesse verso, eu falei, meu Deus, Jonas tinha uma missão: alcançar uma cidade com 125 mil pessoas. Você tem, eu não sei, quantos habitantes tem aqui em Colômbia, eu não me lembro. 230? Metade, 250. Metade da cidade de Colombo. Nós vamos receber a porção dobrada e a gente vai alcançar os 250 em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era relutante. Deus ordenou a ele, a gente leu aqui, vá para Nínive. Previna aquele povo, porque é um povo mau, é um povo perverso, é um povo com um coração, com valores invertidos. Havia ali imoralidade, promiscuidade, feitiçaria, violência, tudo que a gente vive hoje. E aquele povo deveria ser prevenido ao arrependimento, porque Deus ia falar através de Jonas: arrependam-se, porque o juízo de Deus está chegando, e Ele vai dar um prazo para vocês se arrependerem. Essa era a missão de Jonas. Arrependa-se, Nínive, porque a cidade vai ser destruída. Em 40 dias Deus vai destruir, se não houver arrependimento. E o que aquele homem fez? Ele foi para o lado totalmente. Deus mandou ele vir para a esquerda, ele foi para a direita. Deus mandou ele para o oeste, ele foi para o leste. E aí ali, quando ele entrou naquele barco, começou uma tempestade. Os marinheiros interrogaram ele. Quando entenderam que era ele o problema, lançaram ao mar, e Jonas foi engolido por um peixe. E a gente pergunta, por que esse homem fugiu? Ele era um profeta. Ele ouvia Deus. A oração dele no capítulo 2, quando nós lemos, é perceptível que ele conhecia Deus. O caráter de Deus, ele fala sobre o caráter de Deus. Mas Nínive era uma cidade que ela era inimiga da nação de Israel. E isso gerava em Jonas uma antipatia, um ciúmes, uma raiva, uma justiça própria dentro dele. Ele falava, como?
Como um povo que faz tanta maldade, que faz tanta atrocidade, igual aqueles caras lá do Hamas. Do Hamas, né? Hamas? Isso. Igual eles. Como pode homens ter a coragem de fazer aquelas atrocidades e Deus perdoar? E Deus querer trazer a salvação? E para ele era desagradável, era ruim fazer aquilo. Salvar os inimigos do seu próprio povo. E a Bíblia diz que dentro do coração dele houve descontentamento. E ele pediu para Deus que tirasse a vida dele. Como nós nos relacionamos com os nossos inimigos? O que você faz? Havia dentro de Jonas um senso de justiça própria muito, muito forte. E sabe o que a justiça própria faz comigo e com você? Ela nos torna rebeldes, orgulhosos, teimosos e medrosos diante de Deus. Porque o que acontece? Além do coração do homem ele ficar endurecido, a gente deposita uma justiça que para nós, ela é moralmente correta, mas ela é totalmente diferente da justiça de Deus. A gente acredita que a gente tem certos direitos, quando na verdade a gente não tem. E quando a gente pratica a justiça própria, nós pecamos. Porque quando eu pratico a minha justiça, eu não me sujeito à justiça de Deus. Eu deixo não, Deus, eu sou mais inteligente que você, eu sou melhor que você, eu sei mais que você. E a gente não entrega. A Bíblia diz que a balança de Deus, ela é justa. E a gente precisa entregar essas nossas crenças, esses nossos preconceitos, essa questão nossa da justiça própria. Quando a gente tem justiça própria, sabe o que a gente está falando? Eu sou melhor do que ela. Eu sou melhor do que ele. E nós não somos. Não existe nenhuma diferença entre nós e as pessoas que estão ali naquele bar. Nós somos pecadores, a nossa natureza é igualzinha a deles. E o pior, nós estamos dentro da igreja, falando mal, criticando, dividindo, tratando mal, sendo orgulhosos, sendo prepotentes, sendo arrogantes, fazendo divisão. E aí, quando Deus pede assim, arrependa-se, a gente está com aquele coração duro. Sendo que quando lá fora um pecador entra aqui e ouve uma palavra, ele se arrepende prontamente. Ele vem, se coloca e chora e derrama e muda e transforma. E a gente fica ali, ó, com aquele coração orgulhoso. Quando a gente coloca a justiça própria antes da justiça de Deus, a gente se torna pessoas incorrigíveis. E o princípio ativo de Deus, da paternidade dele, é a correção. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama. E quando a gente coloca a nossa justiça própria antes da de Deus, a gente anula o sacrifício de Jesus. Pegou essa? Deus me bateu hoje, gente. Não pensa que é só vocês que estão apanhando, não. Eu fui a primeira. Porque a gente é exatamente assim. E a Bíblia diz que a nossa justiça, a justiça dos homens, é para ele como trapos de imundícia. E aí, vamos caminhando aqui. Meu Jesus. O que é interessante é que aqui, nesse texto, tudo na natureza obedece a Deus.
O mar, o vento, o peixe, a planta, o verme, tudo, até um marinheiro que não era convertido, obedece a Deus. Tudo se curva diante de Deus, menos o profeta. Já parou para pensar nisso? Como nós somos? Porque a gente vai ficando na igreja muito tempo e a gente vai se acomodando. A gente vai se acostumando, sabe? Com aquele estilo de vida rasa, superficial, cheio de aparência, hipocrisia. A boca fala e o coração está pensando outra coisa, porque você pode esconder as coisas das pessoas, mas de Deus a gente não esconde nada. E aí, Jonas, ele é o único de todo o cenário dessa história que desobedece a Deus. Ele recebe uma tarefa e não quer fazer. E aí nós, eu e você, como é o nosso coração quando Deus pede algo para nós? Você é obediente? Você é pronto em fazer? Quando Ele diz perdoe, você é rápido em perdoar? Quando Ele diz arrume, você é rápido em arrumar? Como nós somos, No capítulo 2, nós vamos andar até o final do livro, ok? Eu não vou ler mais porções grandes, mas eu quero caminhar com você até o final desse livro. E no capítulo 2 nós encontramos a história de Jonas e o peixe. Aqui no capítulo 2, Jonas, ele estava já dentro da barriga do peixe e ele faz uma oração a Deus, pedindo o quê? Livramento. Olha o poder da oração. Entenda que quando você faz uma oração, Ele não olha para o teu pecado, Ele olha para o teu coração. Se há arrependimento, se há verdade. E Jonas arrependido, ele faz uma oração que foi ouvida por Deus. Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Deus ouvirá. O nosso pecado não é tão grande que vai nos afastar se houver um coração realmente arrependido. Não há situação que você se encontre que seja tão difícil para Deus que Ele não possa resolver. Ele é o Deus que resolve e soluciona todas as coisas. Tudo. Ele é esse Deus. Ele ouve, Ele responde às nossas orações. E a gente só vai experimentar as nossas experiências quando nós buscarmos a esse Deus. Porque senão você vai ficar só ouvindo experiências dos outros. Quem quer viver suas próprias experiências com Deus? Eu tenho vivido. No capítulo 3, fala sobre Jonas e a cidade de Nínive. Depois da oração, aquele peixe vomita então Jonas. E Jonas decide obedecer a ordem de Deus. Ele vai até a cidade de Nínive anunciar aquele juízo ao povo. Ele andava o dia todo pela cidade gritando: arrependam-se. No Novo Testamento era Jonas, no Velho. No Novo era João Batista. E hoje eu estou dizendo aqui para você, como profeta dessa casa: arrependam-se. 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 Se você acha que você já se arrependeu tudo, eu digo para você: arrependam-se. Se coloque diante de Deus com o coração arrependido. E ele dizia: arrependam-se, porque daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Ele ficava o tempo todo andando por aquela cidade e gritando, alertando aquele povo. Aquele povo era cruel, era cheio de pecados. É uma cidade grande.
Talvez ele precisasse de muitos dias para fazer isso. Ele usou um dia só. Mas antigamente as histórias se espalhavam de boca a boca. Então aquilo começou a se espalhar. Um começou a falar para o outro. E de repente toda aquela cidade já sabia. Aquilo que Jonas começou a pronunciar, toda a cidade foi avisada. E chegou até o rei. E a Bíblia diz que o rei, ele baixa um decreto e ele exigiu que todos, grandes, pequenos, se curvassem, se humilhassem e jejuassem diante de Deus. Você tem ideia o que é isso? Você tem ideia a gente orar e essa oração chegar lá no prefeito de Colombo e ele decretar: arrependam-se, Colombo, jejuem. Vocês já pararam para pensar nisso? O tamanho dessa missão. Às vezes a gente pensa que a gente é tão pequeno. Olha a grandiosidade da missão que Deus tem na minha e na tua vida. E esse versículo, ele me arremeteu. Se o meu povo se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei. Aleluia. É isso que nós precisamos. Não só lá fora, mas aqui dentro. Talvez muito mais aqui. E a Bíblia diz que num único dia, uma coisa extraordinária aconteceu. Todo aquele povo se arrependeu dos seus pecados. Mais de 120 mil pessoas, historiadores dizem, que se arrependeram diante de Deus. Eles foram poupados imediatamente. Olha o poder que há num jejum, numa oração. Existe essa disciplina espiritual na sua vida? Ah, pastora, mas me dá muita dor de cabeça. Pastora, você não tem ideia. Em mim também dá. Pastora, mas eu fico com uma fome, me dá uma tontura. Em mim também dá. E você tem que gerar uma rotina, um hábito. Isso tem que fazer parte do seu estilo de vida. Você não vai começar jejuando 3 dias, claro que não. Você vai preparar o teu corpo para isso. Mas a gente precisa entender que eu e você, para que haja em mim e você quebrantamento, humildade, a gente precisa estar com o coração arrependido e humilde diante de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Meu Deus, está todo mundo quietinho. E entenda assim, ó. Eu quero deixar isso claro. Puxa, mas como Deus é um Deus mau, levar juízo sobre uma cidade. Quando a gente olha, né, a gente pensa, puxa, aquele pessoal do Hamas merece. Mas, gente, olha o caráter de Deus. Quando Deus, ele manda um juízo sobre uma cidade, nunca, escute, nunca é por vingança, mas é por uma correção. Deus, ele sempre vai dar a oportunidade para que um pecador se arrependa. Antes de Jesus voltar, ninguém ficará sem oportunidade de se arrepender. Ninguém. Deus é um Deus justo em tudo que ele faz. E até na correção, no juízo de Deus, existe amor. Quem ouviu os trovões essa noite? Quem ouviu? Meu Deus, eu acordei com aquilo. Gente, eu não sei o que vocês pensaram, mas eu comecei a pensar no poder de Deus e quem eu sou e quem Ele é. Eu falei, Deus, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, que amor é esse? Por qualquer momento a gente pode ser destruído por Deus. A qualquer momento. É como a Bíblia diz, a gente não passa de pó. Sabe? E a gente fica se achando. A gente fica lá, sabe, cheio de...
cheio de altivez, cheio de razão, achando que Deus precisa da gente. Deus não precisa de ninguém. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de poder. Eu fico pensando, gente, à volta de Jesus. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já pararam para pensar a tribulação, como vai ser? O Espírito Santo não vai mais estar aqui no nosso meio, gerando o arrependimento, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ele não vai mais estar aqui no nosso meio. Você já parou para pensar o que vai ser a tribulação? Gente, busque a Deus, Jesus está voltando. E eu não estou dizendo para buscar a Deus por medo. Por favor, não me entenda mal. Nunca, não faça isso. Busque a Deus porque você o ama. Porque você sabe quem Ele é. Porque você conhece Ele. Porque você tem um relacionamento com Ele. Busque a Deus. E no capítulo 4, fala sobre Jonas e Deus. Ele pregou, a palavra dele alcançou a cidade. Jonas, eles dizem que foi o maior fenômeno quando se trata de evangelismo. Nunca houve tanto sucesso no evangelismo como aquele experimentado por Jonas em Nínive. Mas a Bíblia diz que ele se entristece. Você tem noção disso? Alguém que ganha uma cidade, a Bíblia diz que ele estava, olha lá, quer ver? Eu coloquei aqui, capítulo 4, verso 1, isso tudo o quê? Tudo que tinha acontecido, deixou Jonas aborrecido e irado. Você tem noção disso? Os ninivitas, eles não morreram e Jonas queria morrer. Talvez, eu pensei que talvez se esse livro tivesse acabado no capítulo 3, talvez Jonas teria, talvez esse livro terminasse de uma outra forma. Mas o capítulo 4, ele mostra as motivações daquele homem. Porque Deus abre o coração dele e revela que aquele homem, ele estava fazendo a coisa certa com a motivação errada. Enquanto milhões de pecadores estavam se arrependendo, Jonas estava endurecendo o seu coração. Pensa nisso, um profeta se achando melhor do que os outros, afastando o coração de Deus. E aqui existem 3 perigos que eu coloquei para mim e para você. O perigo da gente pregar para os outros e não viver aquela mensagem que a gente prega. A gente precisa cuidar com isso. Jonas, ele confronta os outros, mas ele não se permite ser confrontado. Como é quando as pessoas confrontam o seu erro? Como você se comporta? Você se rebela? Você se levanta em justiça própria? Não, porque eu estou certa. Eu estou sendo desonrada. Como você age? Você é um conselheiro, você dá direção para as pessoas, mas você não vive nada na sua própria vida. E para que a gente seja um canal, a gente precisa viver, a gente precisa ser, porque Deus não está preocupado com o que a gente faz, mas quem a gente é, porque quem a gente é que expressa o caráter de Jesus. O segundo ponto, o perigo de se cansar na obra e se cansar da obra. Sabe aquela coisa que você está vindo arrastado para a igreja? Quem já viveu isso? Inconstância, desânimo.
aquela vontade de desistir. O que eu estou fazendo aqui? Aquela sensação de falta de pertencimento, de não saber quem é. Quando você não sabe quem você é, você não chega a lugar nenhum. E ele estava fazendo a obra talvez por medo. Talvez ele pense, meu Deus, Deus já me livrou do peixe e agora ou eu obedeço ou ele me mata. Eu vou fazer, é melhor eu fazer. E a gente percebe aqui que o ministério de Jonas não era algo bom para ele. Era um peso, era um fardo. Jonas não tinha alegria. Ele fazia tudo empurrado. Deus tinha que estar puxando ele. Como você está no seu ministério hoje? Sabe, de manhã eu fiz esse apelo. A gente vê a dificuldade das pessoas em servir por todos os ministérios que tem na igreja. Pelo déficit de pessoas que existem em todos os ministérios, menos o louvor. Aqui está sempre cheio. Aqui sempre tem gente sobrando. Mas no estacionamento, nos jovens, no kids, no maternal, no boas-vindas, todos os ministérios dessa igreja, existe a necessidade de pessoas para servir. E Jesus nos ensinou a servir. Ele lavou os pés dos discípulos. Tem o ministério da cozinha, tem o ministério da limpeza. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Mas o que a gente tem dado prioridade? Aonde está o nosso coração? Não faça a obra de Deus por fazer. Não faça por reconhecimento, para dizer para os outros, para cumprir tabela para o líder. Não faça isso. Muitas vezes a gente está fazendo a obra mais longe de Deus. Deus não está interessado naquilo que você faz, até porque as nossas obras, a Bíblia diz que elas serão provadas, e aquela obra que não forá aprovada, ela será queimada. A gente precisa entender que a nossa prioridade não é fazer, é estar com Ele, porque quando eu disse isso no início, tudo, quando a gente começar a buscar a Deus, todo o nosso estilo de vida muda, as nossas prioridades mudam, o nosso olhar muda, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, tudo muda. Porque tudo que a gente faz, a gente tem prazer nele, porque é para Ele. Entenda que o meu ministério não é sobre mim, não é sobre a Nova Aliança, não é sobre o Márcio, não, é sobre Deus. É para que quando as pessoas passem aqui, elas sintam a glória de Deus. Para quando elas venham aqui, elas conheçam Deus. E não tem nada sobre mim, é sobre Ele. Não é o meu nome. De manhã a gente cantou. A gente cresce nele em relacionamento para que a fama dele seja anunciada. O nome dele seja anunciado. O nome dele. Aleluia. É isso. Por isso que tudo que você faz, se não tiver essa motivação de exaltar, de adorar, de engrandecer, de levar o nome de Jesus, é lixo para Deus. Não serve. Porque a escala é alta. Eu já disse isso, o padrão é alto. E aqui fala da ignorância de Jonas, fala do orgulho, fala do egoísmo dele. Sabe o que Jonas estava pensando aqui? Só nele. Sabe assim, quando tem um círculo da tua vida e você é o centro? Era Jonas. E muitas vezes eu e você vivemos exatamente assim. E nós temos que tirar esse eu do centro, colocar para fora e colocar Jesus. Aí, quando isso acontecer, as coisas vão mudar. Aqui fala sobre o quanto ele era egoísta, o quanto ele amava si. Ele estava no mundo, mas não sabia quem ele era, não sabia o propósito que ele tinha. E o caráter de Deus, no verso
2. Leia para você ver no final do capítulo 4, verso 2. Eu sabia, ele diz, que o Deus que é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Olha o Deus que você serve. Olha a paciência que Ele tem comigo e com você. E Jonas estava irritado. E aí, ele orou. Ele disse assim, então, capítulo 4, verso 2. Então, orou ao Senhor, Jonas orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias? Por esse motivo eu fugi. Eu sabia que é Deus misericordioso, compassivo, lento em irar e cheio de amor. E está pronto a voltar atrás e não trazer a calamidade. Por isso, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele preferia ver toda aquela cidade indo para o inferno e morrer, e viver, do que toda aquela cidade inteira se arrepender e ele viver. Porque ele achava que Deus era um Deus injusto. Sabe aquela coisa assim, eu sou mais santo que você? É a nossa moralidade. A gente tem vergonha de confessar pecado. A gente tem vergonha de dizer, não, eu sou fofoqueira, eu sou mentirosa, eu sou orgulhosa. Sabe, porque eu tenho que ter uma capa. Eu sou intercessora, eu sou pastora. Botou o botão aqui, né? Eu sou líder do fulano de tal. E não se submete, e não se expõe, e não se humilha, e não passa vergonha. Por quê? Porque a aparência e a reputação é mais importante. E o coração está cheio de coisa errada. Você pode esconder qualquer coisa dos homens, mas você não esconde absolutamente nada de Deus. E nas duas ocasiões das orações que ele direciona para Deus, ele não ora nem para ter intimidade e nem para interceder para os outros. Então escute, 2 segredos aqui da oração. Quando você não ora, quando na tua oração não tem a necessidade de ter intimidade com Deus, e você orar por alguém, a tua oração está errada, ela está voltada para si. E entenda que Jesus, ele veio para você e para mim. Ele entregou. E o meu ministério, ele não é sobre mim, ele é sobre vocês. O teu ministério não é sobre você, é sobre os outros. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nada é sobre mim. O pastor Márcio fala aqui o templo, não é isso? Nada é sobre mim, tudo é sobre... Por quê? Porque nada é sobre nós. Tudo é sobre Ele. Na tua oração precisa ter a necessidade de orar pelos outros, principalmente por aqueles que nos fazem mal. Como é difícil orar por aqueles que nos fazem mal. Como é difícil. Como é difícil orar por alguém que foi ingrato com você. Que você fez, e a pessoa não reconhece. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar. Nós devemos orar e interceder pelos outros. E essa oração é uma oração como se ele estivesse certo e Deus estivesse errado. Ele diz, eu sabia que o senhor ia fazer isso. É como se ele tivesse... Tá entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Gente, olha como esse profeta, ele foi, sabe, audacioso. Ou seja, quando era para Deus salvar ele da boca daquele peixe, ok,
Deus tinha que salvar ele. Mas quando era para Deus salvar uma cidade, Deus não poderia fazer aquilo? Olha como nós somos. Olha como eu e você somos. Não, Deus, eu sou santa, a minha balança é uma. Esse aqui é pecador, a balança dele é outra. Não. Nós estamos numa mesma balança. Todos nós somos pecadores. E necessitamos da misericórdia de Deus todos os dias, todos os dias. Quando era para ele, ele ficava feliz. Quando era para o outro, ele ficava deprimido, fugindo e isolado. Então, gente, a gente precisa entender que a balança injusta não serve para quem ora. A sua oração não é ouvida. Quando você for orar para um inimigo teu, ou alguém que te faz mal, se coloque na balança junto com ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você vai se colocar, Deus, eu me apresento primeiro, diante do Senhor. E depois eu apresento essa pessoa. E eu entrego a justiça nas tuas mãos, não é na minha. Porque a tua justiça, ela é perfeita. O último capítulo para a gente encerrar, capítulo 4. Capítulo 4, verso 4 diz assim: o Senhor respondeu para Jonas: você acha certo ficar tão irado assim? Deus, eu acredito que aqui Jonas estava esperando que Deus mudasse de ideia, que Deus colocasse a mão na cabeça e pensasse: não, meu servo Jonas, ele é santo, onde que eu estou com a cabeça de salvar uma cidade? Eu acho que talvez Jonas pensasse isso, e aí ele fugiu. Pela segunda vez a Bíblia diz que ele fugiu. Ele saiu e ele foi para uma cabana. E ele ficou ali esperando, talvez num monte alto, esperando até que os 40 dias se completassem e o juízo e a ira de Deus viesse. Talvez ele pensasse que Deus fosse mudar de ideia. E pela segunda vez ele foge. Ele poderia ter ficado ali abençoado, falado de Jesus, feito tantas coisas. Ele falou uma coisa e acabou fazendo outra. Ele fugiu da cidade e ele pensou que Deus pudesse se voltar e perdoar ele, ou enfim. E no verso 5 diz assim: então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que acontecia na cidade. E o Senhor Deus fez crescer ali uma planta. Quem fez crescer? Que logo espalhou as suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Era muito calor naquele lugar. E Deus estava mostrando o cuidado dele com Jonas. E isso aliviou o desconforto de Jonas. E ele ficou muito, quando era para ele, ele ficava grato. Olha, vocês estão lendo comigo isso aqui? No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. E ela comeu o talo da planta, e aquela planta que fazia sombra para ele secou. E quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu na sua cabeça até ele se sentir-se tão fraco que desejou. Ele não era constante com Deus. Ele só amava a Deus quando estava tudo bem. Quando estava tudo mal, ele queria: me leva, Jesus, quero morrer. Olha o drama desse homem.
Gente, isso é comportamento de pessoas que não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. E aqui ele senta, ele espera, e é impressionante que a graça, a misericórdia, Deus oferece isso para ele, Deus mostra através da natureza, a graça dele, o amor. Ele gera em Jonas lições pedagógicas para ensinar. Ele fez aquela planta crescer para dar sombra para ele, para demonstrar através daquela planta que em nós deve haver piedade. Que a mesma piedade que ele estava oferecendo para Jonas, ele deveria oferecer para o povo de Nínive. Olha como Deus faz, Ele nos ensina. Entenda que toda luta que você passa, ela não é à toa, existe um propósito. Existe um propósito na dor, existe um propósito na dificuldade, existe propósito, Ele está te amadurecendo. Ele quer levar você para um outro nível, seja em qualquer área da sua vida. Ele se alegra, Jonas só se alegra quando é para ele. E aí ele quebra os dois principais mandamentos da Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como a mim mesmo. E sabe o que significa? Eu estudei esse vento leste, ele era tão forte, ele era tão sufocante, que chegava a graus acima de 50 graus a temperatura, e estudiosos dizem que as pessoas chegavam a desmaiar, tal era horrível aquele vento. Quando ele estava na sombra e estava tudo bem, ele estava bem com Deus. Quando o vento era sufocante e as dificuldades vieram, e a pressão veio, e as dificuldades e as lutas, aí ele ficava isolado, irritado, bravo e fugia. Olha a imaturidade desse profeta. E no verso 9, para terminar, Deus perguntou a Jonas: você acha certo, de novo Deus pergunta para ele, você acha certo você ficar tão irado por causa de uma planta? Ele ficou irado por causa de uma planta. E Jonas respondeu: sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora ela não tenha feito coisa alguma para que crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem contar os animais. Acaso não devo eu, Deus, ter compaixão desse povo? Aqui Jonas mostrava a inversão de valores no coração dele. Preste atenção no teu coração. O que você valoriza mais? Coisas ou pessoas? Na relação com os teus filhos, o que é mais importante? A tua casa ou o conforto deles? O homem com o carro tem muitos ciúmes, né? O que é mais importante? É o teu carro ou é a tua esposa? O que é mais importante? São as coisas ou é as pessoas? O que é mais importante para você? Deus está gerando um princípio nosso, a gente tem que entender aquilo que é eterno. Tudo isso, gente, com a morte, o falecimento do meu irmão, tudo fica, tudo. Isso aqui não vale nada, nada, apesar disso aqui ter custado muito dinheiro, não vale nada. Tudo isso aqui fica. E a gente passa dia e noite correndo atrás de dinheiro.
E a gente esquece que pessoas estão morrendo indo para o inferno. E a gente não tem um dia da semana que a gente possa dar na igreja para fazer a obra de Deus, para fazer algo para Ele, para cooperar. Porque entenda, quarta e domingo, quando você vem aqui, é a celebração da família. Você vem aqui, esposa, marido, filhos. Você vem o quê? Cultuar e adorar a Deus. Qual dia você vem para servir? Para adorar? Nós temos a tenda, nós temos a limpeza, nós temos vários ministérios aqui que você pode servir. Gente, Deus não se incomoda com os nossos preconceitos. Aqui tem um bar, ali na frente tem um prostíbulo. A gente precisa evangelizar. Eu preciso de você. A minha agenda não dá conta de gente. A agenda do pastor Márcio, a agenda do CTI não dá conta de gente. Se você vir aqui, você chegar ali e entregar um panfleto. A gente precisa amar o que Deus ama, amar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por favor, diga amém. Deus não é preconceituoso. A Bíblia diz que Ele andava com os pecadores, Ele sentava à mesa com os pecadores. Era prostituta, era cobradores de impostos. Eram pessoas assim que caminhavam com Ele, porque a Bíblia diz que Ele não veio para os santos, Ele veio para aqueles que estão doentes. E existem pessoas lá fora que estão doentes da sua alma, do seu corpo, e precisam de Jesus. E eu e você, nós somos profetas dessa geração. Somos nós que vamos anunciar. Eu e você, nós vamos fazer isso. Cuidar dos novos, abraçar. Seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Fazer uma visita. Servir, ajudar. Gente, a gente não dá conta. A Eli fica catando discípulo, pedindo, implorando as pessoas para discipular, porque não tem quem o faça. Porque as pessoas não têm tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de se dedicar. A gente precisa de discípulos. Levanta a mão, Eli, aí, levanta aí bem alto a mão. Fala com aquela mulher, se você quer. Ela vai te preparar. Ela vai levar você por esse caminho. Existe um trilho na igreja que você caminha por ele, até você chegar num período, depois você vai ser preparado para ser um discípulo. A gente precisa amar o que Deus ama. Não coisas, mas pessoas. Pessoas. Não seja insubmisso, não seja desobediente, não seja contraditório. A gente não pode ser igual à sociedade que se preocupa mais com um cachorro que é atropelado do que com gente. Desculpa, gente, falar isso. Mas é a verdade, a imprensa fica em cima. E crianças são abortadas, crianças são jogadas na lata de lixo. E ninguém vê isso. É crime, é violência, é injustiça. A cada minuto, a cada hora. Mas Deus o livre, se você corta uma árvore, você é preso. Está errado. Gente, vocês estão entendendo? A gente está vivendo numa inversão de valores. A gente precisa amar aquilo que Deus ama, amar aquilo que Deus ama. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu Jesus, meu pé já até saiu do lugar aqui. Sangue de Jesus tem poder. A gente precisa fazer isso. E Jonas aqui, ele mostra ser uma pessoa totalmente egoísta. Onde não há nele graça, onde não há nele compaixão. E muitas vezes a gente é exatamente assim. A gente não tem a capacidade de ver o que Deus está fazendo. A gente não tem a capacidade de entregar os nossos sentidos para Ele, dizendo: "Ô Espírito Santo, toma os meus olhos, toma o meu ouvido, a minha boca. Eu quero ser sensível ao Senhor."
Por quê? Porque muitas vezes a gente se sente superior. A gente precisa mudar. A gente precisa ter um coração grato. A gente precisa amar as coisas que Deus ama. Não plantas, não coisas. A gente precisa amar a Deus. A gente precisa amar pessoas. Foi por isso que Deus entregou Jesus, o seu melhor. O seu melhor. Foi um preço alto. Foi um preço alto. Sabe aonde está o seu coração? Onde mostra que o seu coração está, onde mostra aquilo que você realmente ama, é onde você dedica seu tempo, seu esforço e o seu dinheiro. É isso que mostra onde o seu coração está. E a gente corre atrás de coisas que vão ficar tudo aqui. Eu não estou falando que não é para trabalhar, tá, gente? Deus deixou o trabalho para o homem, isso é importante. Mas precisa haver um equilíbrio. Um equilíbrio. Ninguém é tão ocupado que não possa fazer nada para Deus. Ninguém. No capítulo 1, Deus chama ele. No capítulo 2, Deus ouve Jonas. No capítulo 3, Deus perdoa. E no capítulo 4, Deus ama. E quando a gente termina de ler aqui, a gente tem a impressão que esse livro ele não termina. Ele é concluído com uma pergunta que a gente não sabe qual é a resposta. Mas existe dentro de mim e dentro de você um Jonas. Existe. E a gente precisa brigar com essa natureza o tempo todo. Se coloque de pé.